estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like e compartilhe, assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. E para ter um melhor aproveitamento desta aula, na descrição está o link para acessar a aula prévia, ok? Vamos à nossa aula. O assunto é as 4 operações matemáticas, parte 1. Na matemática, há várias operações matemáticas, mas as 4 operações básicas, ou as principais, é o que você precisa aprender para compreender as demais, ok? Sem essas 4 operações matemáticas, não seria possível haver outras operações matemáticas na matemática. Então, quais são as operações matemáticas? Primeiro, soma, adição ou mais, tá? Cujo operador, né, o símbolo matemático é esse aqui, ok? Subtração ou menos, o operador ou símbolo matemático é esse sinal aqui, ok? Multiplicação. Vamos ter 2 operadores possíveis, o ponto, tá? E o x. É opcional. Normalmente tem se usado mais o ponto, mas você também pode continuar usando o x. Divisão. Podemos encontrar até 3 símbolos, né, de operadores matemáticos. Esse aqui, ou essa barra inclinada para a direita. Okay? Essa barra inclinada para a direita você vai encontrar nas calculadoras de celulares ou computador. Ok? Como são chamadas as partes de uma determinada operação matemática? Essas partes são os números que são envolvidos numa determinada operação matemática. É importante que você saiba, conheça, né, como são chamadas essas partes. Ok? Por exemplo, na soma. Aqui temos um exemplo de soma em que a soma envolve 3 números, né, 3 valores, e disposto na forma vertical, que é o que você começa a aprender, né? Normalmente é o que você aprende, o aluno aprende assim, dessa forma, na forma vertical. Então temos aqui 3 valores que somados dão 46, ou a gente pode colocar na forma horizontal, né, como está aqui. E vamos lá. Na forma horizontal é melhor para a gente, no caso da soma, para a gente entender como são chamadas as partes que envolvem essa operação matemática. Então aqui temos, primeiro, nós temos aqui esse detalhe aqui que é um símbolo matemático, que é um símbolo relacional, né, que indica a igualdade. Isso quer dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tá? E como assim? No lado esquerdo, representando o valor 46, nós temos 3 números. Tá? Aparentemente, você não consegue enxergar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Mas ao somar, né, ao somar esses 3 valores, você observa que o resultado será 46. Portanto, 46 igual a 46. Mas o que devemos prestar bem atenção aqui é que do lado esquerdo estão envolvidos 3 números, né, que estão se somando, ou seja, é uma operação matemática de soma, adição, né, ou adição. E esses números eles são chamados de parcelas, ok? Parcelas indicam partes, né? Esse número está decomposto em 3 partes, né? Então parcelas de partes. Então esses 3 números aqui, o 15, o 28 e o 3, são chamados de parcelas. E o resultado dessa operação matemática de adição, ou de mais, ou de soma, é o valor 46. O valor, né, ou melhor, o resultado tem um nome também, que nós damos o nome de soma, né?
Então, a soma dos valores entre 15, 28 e 36 será 46. Nome soma. Também a gente pode dizer que é o total, né? Pense assim que, primeiro que uma operação matemática é uma interação entre objetos, né? Então você imagine uma cesta, né? Vamos imaginar uma cesta de frutas, né? Você coloca 15 frutas, 15 laranjas, depois você adiciona 28 maçãs, depois você adiciona 3 maçãs. Você fez uma adição, né? Somou, uniu, fez aumentar a cesta. E aí você vai ter um total. Quando você conta todas as frutas, você tem um total. Então você pode chamar o resultado de total ou mesmo de soma, certo? Agora a subtração. A subtração também nós podemos escrever na forma vertical, né? E o interessante é que na subtração é uma conta binária. O que é conta binária? A gente usa sempre dois números. A gente sempre vai calcular de 2 em 2. Então a gente começa a aprender assim, né? Na forma vertical com dois números. Então 28 menos 16, né? Resulta em 12. Aqui, ó, o sinal do operador matemático, que é a subtração. Também podemos colocar na forma horizontal. 28 menos 16 igual a 12. Desta forma, vamos conhecer melhor na forma vertical, né, dessa operação matemática, vamos conhecer os nomes de cada parte, né, dos números. No caso, o 28 aqui, ele é chamado de minuendo. Tá? Minuendo é o maior número. Tá? 28 é o maior número. O número menor é chamado de subtraendo. Ok? Agora vamos ver como chama-se o resultado dessa operação matemática de menos ou subtração. O 12, que é o resultado, é chamado de diferença ou resto. Tá? Por que diferença? Por exemplo, entre o 6 e o 4, qual é a diferença entre o 6 e o 4? A diferença entre o 6 e o 4 é o 2. Então, o 2 é o resultado ou diferença. Então, na matemática, em exercícios ou problemas, você vai encontrar o termo diferença. Então, todas as vezes que você encontrar este termo chamado diferença, trata-se de uma operação matemática de subtração ou de menos, ok? Na multiplicação, temos um exemplo aqui, 6 vezes 4, 24. O número 6, o valor 6, é chamado de multiplicador. O 4 é chamado de multiplicando. O 6, né, ele é um multiplicador porque ele vai multiplicar 6 vezes o 4 para chegar no resultado 24. Por isso, o 6 é chamado de multiplicador e o 4 é o que sofre a multiplicação multiplicando. Então, 6 vezes 4, 24. O 24 é o resultado e o resultado da multiplicação é chamado de produto. A palavra produto é o que você mais vai encontrar em exercícios ou problemas, né? Então, todas as vezes que se referir produto, você já sabe que se trata de uma operação matemática de multiplicação, tá? Então, o resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Outro exemplo aqui, ainda no 6 vezes 4, que dá 24, também não é muito comum, conforme a explicação anterior, a gente encontrar a expressão multiplicador ou multiplicando, referindo-se às partes de uma multiplicação. E sim, o que é comum é encontrarmos essa denominação aqui, fatores. E aí, inclusive, podem ser vários números que estejam se multiplicando. Né? Num caso aqui, o exemplo são dois números que se multiplicam, que é o 6 e o 4, mas podemos ter vários números que se multiplicam simultaneamente para chegar no resultado, que é o produto. Então, normalmente, você vai encontrar esses números aqui, né, envolvidos na multiplicação, como sendo chamados de fatores. Então, todas as vezes que ouvir essa expressão fator, já pode entender que se trata de uma operação matemática de multiplicação. Ok? E continua sendo o resultado como produto. Então esse é o mais comum. Os números envolvidos em uma multiplicação chamam-se fatores. É o mais comum você encontrar em exercícios ou problemas. E o resultado, produto. Existe uma
uma velha máxima, né? Um ditado popular ou uma expressão muito comum que você aprende na escola, né? O professor ele menciona muito esse ditado, essa expressão, uma frase, seja lá como for, que diz: a ordem dos fatores não altera o produto. Fator você já aprendeu o que é. Produto você também aprendeu o que é, né? Então, fator ou fatores são números envolvidos na multiplicação e o resultado chama-se produto. Então, o que diz aqui? Vamos interpretar bem essa frase. A ordem dos fatores, ou seja, a posição dos números, se a posição for alterada, está dizendo aqui que não altera o produto, ou seja, não altera o resultado. Então vamos aqui pegar esse exemplo. Ó. 2 vezes 3. O 2 e o 3 são fatores. E o 6 é o resultado do produto. Se eu mudar a posição desses fatores aqui, ó, o produto, o resultado, não é alterado. Por exemplo, aqui, ó, mudamos a posição, ó, o 3 e o 2, invertemos, né? 3 vezes 2 igual a 6, exatamente o mesmo resultado. Tá? Isso aqui é uma propriedade da operação matemática de multiplicação, né? Ou uma propriedade dos números, mas é muito mais fácil você entender dessa forma, conhecendo as partes de números, dos números na operação matemática de multiplicação, e entendendo que realmente, se você trocar a posição dos fatores, o resultado permanecerá o mesmo. Parece mágica, não é? Mas é muito fácil de entender isso, o porquê dessa frase ou dessa oração. Né? A ordem dos fatores não altera o produto justamente por isso. Você pode mudar a posição à vontade dos fatores que o resultado continuará sendo o mesmo, ou seja, o produto continuará sendo o mesmo. Na divisão, a forma principal é o método da chave. Por que eu digo a forma principal? Porque existem outras formas de você montar os números de uma divisão. Tá? Mas a principal é a chave. Então é o método da chave. Exemplo, olha aqui, nós temos dois números que estão se dividindo, o 6 e o 3. E eles estão montados na chave. Né? Esse símbolo aqui nós chamamos de chave. Então, o primeiro número é o 6 e o segundo número é o 3. É importante, né, ater-se a ordem dos números. Você não pode mudar a posição, a ordem dos números, como a gente pode mudar na multiplicação, como a gente pode mudar na multiplicação. Na divisão não se pode fazer isso. Então tem que seguir a ordem certa da operação matemática na divisão e a gente usa então o sistema de chave. Né? Então o primeiro número é o 6, o segundo número é o 3, porque é 6 dividido por 3. Agora vamos ver os nomes das partes dos números envolvidos nessa conta aqui de divisão. Esse número aqui é chamado de dividendo. Essa expressão você até encontra no mercado financeiro ou ligada à administração de empresas, porque se fala que se fala sobre o dividendo como o lucro, né? É um exemplo que eu estou dando. Fala-se dividendo como o lucro de uma empresa que é distribuído entre os funcionários. Né? Então, você pega o todo de alguma coisa, né? No caso aqui o todo, quem é? O 6. Né? Ele vai ser dividido. Por isso é chamado de dividendo. Ok? Então essa expressão você acaba encontrando muito no mercado financeiro ou em noticiários sobre economia. E é o mesmo nome, dividendo, e o mesmo conceito, o mesmo significado, o mesmo entendimento. Né? Então dividendo é aquilo que vai ser dividido. Então o 6 vai ser dividido por 3. Por isso, né, o 3 é chamado de divisor. Certo? Temos aqui ó, o resultado, 6 dividido por 3 igual a 2. Tá? Então, assim como nas outras operações matemáticas, o resultado de uma operação matemática de divisão também tem um determinado nome, chamado de quociente. Então, o resultado, que é o 2, é chamado de quociente. Então, estamos até agora aprendendo 3 números. O dividendo, que é o 6, o divisor, que é o 3. O divisor é aquele que vai dividir o total, né? O todo. Por isso chama-se divisor. E o resultado, o quociente. E por último, nós temos aqui o resto dessa divisão. Né?
O resto, como o próprio nome está dizendo, né? Resto mesmo, é aquilo que resta, né? Numa divisão. Existem restos ou sobras. Quando não existe, nós temos o valor zero. Por exemplo, especificamente nessa conta aqui, 6 por 3 é igual a 2, né? 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0, resto zero. Ou seja, o resto ele pode ser um valor nulo ou zero, ou algum outro valor diferente de zero. É o que sobra, ok? Tem essa sobra na divisão, certo? O objetivo desta aula foi você conhecer, estar em contato novamente com as 4 operações matemáticas, com os seus símbolos, né, de operadores matemáticos. Você entendeu também que existem outras operações matemáticas sim na matemática, mas as principais são as 4 operações e a partir delas você começa a compreender as outras operações matemáticas. Você também aprendeu as partes, como são chamadas as partes dos números envolvidos numa determinada operação matemática. Isso é muito importante para que você tenha familiaridade, né? Para que se sinta mais à vontade ou mais familiarizado com uma determinada operação matemática, e também porque são expressões que você vai encontrar em exercícios e problemas e que você precisa ter esse conhecimento para poder resolvê-los melhor, ok? Bom, amigo estudante, estamos terminando a aula deste vídeo. Dê o seu like, compartilhe. Até a próxima aula. Obrigado.